Ô pessoal, é só para ver se eu não vou cometer nenhuma confusão aí, não vou prejudicar um colega aí. Quem é que trabalhou no ondulatório com vocês? Ondas, ondulatório. Os elementos da onda, crista, vale, amplitude, comprimento de onda, V igual a lambda vezes F, equação fundamental das ondas, mecânicas eletromagnéticas, transversais longitudinais, fenômenos ondulatórios. E movimento harmônico simples também, MHS, movimento harmônico simples também, né? De MHS, a gente geralmente trabalha falando três equações importantes, né? Movimento harmônico simples. São dois casos clássicos, pêndulo simples e sistema massa-mola. A gente tem a equação da posição, né, do sistema com o passar do tempo. Tem a equação da velocidade com o passar do tempo. E tem a equação da aceleração com o passar do tempo. Tu vê, né? Eu gosto de, quando eu dou aula de MHS, eu gosto de deduzir essas equações mostradas naquela venda, não é obrigatório. Se tu lembra que o A é a tal da amplitude, se tu lembra que isso aqui, esse ômega, que era chamado de velocidade angular, no movimento circulariforme, se tu lembra que isso é pulsação, e se tu lembra que isso aqui é fase inicial, bastaria lembrar que a pulsação é 2π sobre o período, ou se definir 2π vezes a frequência, que o cara mata a maior parte das questões de movimento harmônico simples. Tem questões que são difíceis, mas a maioria delas é só tu saber o nome das letrinhas e ter bom senso matemático. Eu diria que para ficar fera em movimento harmônico simples, não custa lembrar, né, que o período do sistema massa-mola é 2π que multiplica a raiz de K sobre M, e que o período do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G. L, comprimento do pêndulo, G, extensão de gravidade, K, constante elástica da mola, M, massa. Quando eu dou a aula de MHS, se não fosse semi-extensivo, eu deduzo as fórmulas, mostro por que o período é daquele jeito, explico tudinho. Quando o cara mostra essa história de movimento harmônico simples, é a ferramenta que a gente precisa para explicar a equação da onda unidimensional progressiva, que é o que eu vou te mostrar agora. Se tu perceber que já foi falado isso, tu me avisa, não, isso também já foi falado, porque isso já foi comentado, eu acho, né? Essas equações? É possível, dependendo do nível que a gente vai abordar, a gente só fala na primeira, é possível, certo? Mas eu já vi o vestibular fornecer a primeira equação e perguntar qual é a velocidade, qual é a aceleração no tempo tal. Então seria importante a gente conseguir, a partir de uma equação, montar uma outra equação daquelas. Para a gente se familiarizar, vamos brincar um pouquinho com isso. Vamos dizer que a gente fez uma revisão bem rápida do assunto. E eu vou te fazer um exemplo aqui, te mostrar como é que a UFSC poderia cobrar isso. Claro que só dessas letras aparecerem, o Murdinho está fora da jogada. Muita gente tem preconceito com essas letras. Só de ver, olha, meu Deus, caiu MHS, nem fiz, chutei 69, pronto. Vamos fazer direito. Vamos fazer direito, meu querido. Olha só, um exemplo clássico de movimento harmônico simples, para depois eu chegar onde eu quero. Um corpo em movimento harmônico simples obedece a seguinte equação no SI: x igual 8 cosseno, vou botar um menorzinho para não ficar absurdo, né? X igual 0,5 cosseno de π vezes t mais π sobre 4. Determine. Cara, tem tanta pergunta legal para fazer que chega a assustar. O cara pode perguntar qual é a amplitude, qual é a pulsação,
fácil, né? Pensa bem, compara esta com esta. Quanto vale o A? 0,5, como é um comprimento, metros. Não dá para ter medo nessa parte. Qual é a pulsação? Compara. Pi, né? Pi. Como pulsação é o nome bonito que se dá para a velocidade angular, é a mesma unidade da velocidade angular, radianos por segundo. Fase inicial. Fase inicial é o nome disso. Pi sobre 4 radianos. Então tu vê, né? Não dá para errar essas 3 primeiras perguntas. É comparação direta, é colocar uma equação do lado da outra e ver qual é o número que está no lugar da letrinha. Não dá para errar essa primeira parte. Para descobrir período e frequência, é só lembrar da relação entre a pulsação e o período ou a frequência. Já que a pulsação de um movimento harmônico simples é 2π sobre tesão, se tu viu que a pulsação é π, está dividido, passa multiplicando, 2 segundos. E nós sabemos que a frequência é o inverso do período. 1 sobre 2, a frequência deu 0,5 Hz. Tudo bem até agora, pessoal? Bem tranquilo, né? Apesar de ser feia a matéria, as letras ali, as equações, bem acessível. Fiz comparação direta entre as equações para responder as 3 primeiras perguntas e depois usei a ideia de velocidade angular, que agora tem um nome chique de pulsação. Pulsação porque o corpo não está mais girando, né? O corpo está indo e vindo. Quando esse número é alto, é porque a pulsação é grande. Quando esse número é baixo, a pulsação vai e vem é mais lenta. Agora eu vou começar a ficar divertido. Qual é a posição desse sistema no tempo zero? Como é que eu vou obter a posição do sistema no tempo zero? Eu vou pegar a equação que ele me forneceu e no lugar do tempo vou colocar zero. Como é que eu vou obter a posição do sistema no tempo de 1 segundo? Vou pegar a equação da posição e vou botar 1 no lugar do tempo. A equação da posição do sujeito é a seguinte. A posição com o passar do tempo é 0,5 vezes o cosseno de π vezes t mais π sobre 4. Claro que precisa de uma noção de círculo trigonométrico, né, meu? Tempo é 1, né? Ah, não, o tempo zero primeiro. Vou botar zero ali no tempo então. 0,5 cosseno de π vezes 0, 0. 0 mais π sobre 4, π sobre 4. Quanto é que é o cosseno de π sobre 4? Π sobre 4 é... π sobre 4, meus amigos. Alguém lembra quem é o π sobre 4? 0, π, π sobre 2, metade da metade, π sobre 4, quem é esse cara? Não é o 45 graus? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Dividir por 2 é o mesmo que dividir por 4. Eu poderia dizer que a posição do objeto é raiz de 2 dividido por 4. 1 sobre 2, 2 vezes 2, 4. Se nós quiséssemos um valor aproximado, 1,4 dividido por 4, 0,7, 0,35 aproximadamente. Fica mais bonitinho, raiz de 2 sobre 4. Cara, foi muito mais uma questão matemática, né? De tu lembrar que π sobre 4 é 45 graus, do que uma questão que usamos física. Não usamos quase nada de física até agora. Tivemos que ter bom senso em matemática. Qual é a posição no tempo de 1 segundo? Eu vou fazer a mesma conta, só que no lugar do zero eu vou colocar 1. Vai ficar 0,5
0,35 metros. Se esse sistema for um sistema massa-mola, uma mola presa numa massa vai ter um ponto de equilíbrio, que é o ponto zero, né? E a amplitude do movimento é meio metro, quer dizer que esse sistema vai meio metro para a esquerda e meio metro para a direita. No momento inicial do fenômeno, ele estava na posição 35, mais ou menos por aqui, né? Um pouquinho mais para a direita, 0,35. Quanto tempo demora para o fenômeno se repetir? 2 segundos, quer dizer que demora 2 segundos para ele ir para o outro lado e voltar para a posição onde ele estava, né? Concorda comigo? Demora 2 segundos para ele completar a oscilação toda e voltar a parar nesse cara aqui. Então quer dizer que 1 segundo depois ele só vai completar meia oscilação, né? E essa meia oscilação vai acontecer quando ele chegar bem no ponto extremo do lado esquerdo aqui da posição zero. Então, 1 segundo depois ele já está na posição menos 0,35. Tu vê, né, cara? Essa equação só me diz aonde esse sistema está com o passar do tempo. Eu descobri que no tempo zero ele estaria na posição 0,35 e no tempo de 1 segundo na posição menos 0,35, à esquerda do zero. Nada de absurdo. Agora as questões mais desafiadoras. Até agora eu não fiz grandes serviços. Comparação direta, fiz uma continha boba lembrando da velocidade angular, que agora tem nome chique de pulsação. Matemática básica, coloquei o zero no tempo e fiz a conta, coloquei o 1 no tempo e fiz a conta. Porém, olha a pergunta que ele fez para finalizar. Qual é a velocidade desse bloco no tempo de 2 segundos? Ou qual é a aceleração no tempo de 1 segundo? Eu te pergunto, nós já temos uma equação para velocidade? A equação que ele me forneceu foi da velocidade? Ah, mas aqui ali, no formulário nós temos a equação da velocidade. Como é que é a equação da velocidade do EPHS? Menos amplitude vezes pulsação, que multiplica seno de ômega vezes t mais φ0. Quanto é a amplitude? 0,5. Quanto é a pulsação? π. Seno de π vezes t mais π sobre 4. Eu só substituí os dados que eu já tinha. Esta é a equação da velocidade. Mas ele queria saber a velocidade quando? No tempo de 2 segundos. Então eu só vou pegar a equação da velocidade e vou botar 2 no lugar do tempo. E aí vou usar minha matemática básica, minha matemática do círculo trigonométrico, para matar a charada. Então montei a equação da velocidade e vamos substituir o tempo. Eu quero saber a velocidade no tempo 2, menos 0,5 vezes π, que multiplica seno de tempo 2, 2 vezes π, 2π mais π sobre 4. Tem gente que tem bastante dificuldade em trabalhar com radiano. Eu só percebi que era fantástico trabalhar com radiano lá no terceirão. Até então eu somava, tirava o π, botava 180 no lugar, dividia por 360, achava a primeira integração positiva, como eu perdia tempo. Se o cara manja de radiano, ele percebe que 2π mais π sobre 4 é o quê? É uma volta, 2π mais π sobre 4, que é 90 graus. Ou seja, é o seno de 45 de novo. E quanto é que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Velocidade é igual a 1 sobre 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Menos π raiz de 2 sobre 4. Se é sistema internacional, metros por segundo. Professor, se ele colocar em número decimal, aproximadamente, como é que eu faço? É só não ter preguiça. 3,14 vezes 1,4 dividido por 4. Eu dividiria por 2 aqui dá aproximadamente 0,7. Eu dividiria por 2 aqui dá 1,57.
A velocidade é aproximadamente menos 7 vezes 7, 49, foi 4. 7 vezes 5, 35, mais 4, 39, foi 3. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. Porém, eu tinha 1, 2, 3 casas após a vírgula. A velocidade foi aproximadamente 2,49 metros por segundo, ou até 2,5 metros por segundo. O negativo significa que em 2 segundos o corpinho estava indo para a esquerda. Legal. E a última perguntinha. Qual é a aceleração deste bloquinho que vai e vem, MHS? Qual é a aceleração no tempo de 1 segundo? Eu vou ter que pegar a fórmula da aceleração que está no formulário. Vou substituir os valores que eu já encontrei por comparação a partir da primeira equação. Amplitude 0,5, pulsação π ao quadrado, cosseno de pulsação π vezes t mais π sobre 4, fase inicial. Ele quer saber quanto tempo a aceleração no tempo de 1 segundo. Então eu vou colocar aqui 1. A aceleração é igual a menos 0,5 π ao quadrado, cosseno de π vezes 1 da π. Π é meia volta, mais π sobre 4, que é 1/8 de volta. Então aquele ângulo para bem aqui, igualzinho ao ângulo de 45 graus. Como é cosseno e a projeção é para a esquerda, é negativo. Então eu sei que o cosseno de 45 é raiz 2 por 2, só que é negativo. Então eu sei que esse cosseno vai dar menos raiz de 2 sobre 2. A aceleração ficou menos com menos, mais 1 sobre 2. 2 vezes 2 vai dar 4 na parte de baixo. Π ao quadrado, raiz de 2, tem o negativo. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Às vezes, para não ser tão árduo, eles recomendam, usando o π como aproximadamente 3, calcule o valor da aceleração aproximadamente. Era só substituir o π por 3. 3 vezes 3, 9. 9 quartos que multiplica a raiz de 2. Raiz de 2 já comentei contigo que é 1,4. Daria para calcular aproximadamente qual é aquele valor. Cara, essa questão, elas apavoram o aluno. O aluno, imagina, se tem dificuldade, às vezes, na matemática mais básica. Falou em círculo trigonométrico, vira um pandemônio. Mas se tiver fé, tem que ter fé às vezes. Se tu tiver fé e olhar para isso, tu vai ver que eu não fiz contas absurdas. O que seria assustador de repente, era te obrigar a decorar aquelas 3 equações, mas eu botei no quadro a UFSC que vai fornecer as equações para a gente. Então o que a gente fez foi um trabalho de comparação direta. Foi muito mais um exercício de matemática do que de física. A física exige mais é que tu conheça o nome dessas letrinhas aí que a gente acabou de revisar. E eu só fiz essa discussão para que eu possa agora avançar para uma outra matéria, usando como auxílio essa matéria que foi discutida. Como a UFSC gosta de cobrar a equação da onda unidimensional progressiva. É isso que nós vamos ver a partir de agora.